Retomando então o nosso estudo do Livro dos Espíritos, o livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Nós vamos seguir a partir da questão 979, porém, como nós conversamos no nosso encontro anterior, nós vimos a 977 e a 977A, e também chegamos a ver a 978, eu falei para vocês que seria interessante, nós fazermos a leitura dos comentários de Miramês sobre essa questão, porque é sempre proveitoso para nós, esse aprendizado. 10ª parte já, Dudu? Então vamos lá, com paciência a gente chega lá. Então, na questão 978, bom dia, mami. Bom dia, Andréia. Kardec perguntou então: a recordação das faltas que a alma tenha cometido, quando ainda imperfeita, não perturba a sua felicidade, mesmo depois que ela se depurou? A resposta: não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. E aí então nós conversamos, bom dia, Marião, que para o espírito que fala sobre as suas experiências passadas, em que ele teve a oportunidade de aprender, de reparar, já passou por aquele processo de aprendizado e transformação, para ele nada tem de penoso. A gente pode dizer que até poderia se constranger por ter vivido aquilo tudo, mas depois que ele atinge um determinado grau de compreensão, ele entende que até mesmo as quedas fazem parte de um processo de aprendizado. Então ele vai perceber não o fato em si daquilo que ele fez ou que ele deixou de fazer, mas ele vai entender que aquela fase da sua evolução era parte de um aprendizado esse que ele ainda não tinha assimilado. Portanto, era natural que ele acabasse apresentando fraquezas de caráter, imperfeições morais, e através da dor, que é a nossa grande professora, ele então foi capaz de compreender as consequências das suas escolhas e depois de trabalhar para a reparação. Por isso então, essa recordação das faltas nada tem de penoso quando ele já se depurou. Miramês então, que era o que eu queria trazer para vocês aqui, comentário dele sempre rico para nós, trouxe esse artigo Lembrança das Faltas. Diz assim para nós: mesmo depois que o espírito culpado limpa suas faltas da consciência, elas deixam alguns liames espirituais para o futuro? Essa é sempre a pergunta de muitos que desejam conhecer na profundidade o ser, nas suas jornadas de ascensão. Verdadeiramente, as faltas cometidas ou o processo de despertamento da alma para a vida maior causa transtorno, reveses de todos os tipos, dos quais conheces alguns nos caminhos do mundo. No entanto, Deus não é carrasco a fazer sofrer uns mais que os outros. A consciência, depois de limpa pelas bênçãos do arrependimento, juntamente com o reparo, torna a sua limpidez como foi criada, sem existir desarmonia na sua engrenagem, a engrenagem divina. Por que a mente haverá de perturbar uma obra de Deus com simples ignorância? Quem paga uma conta não mais deve, principalmente quando os juros são contados, como nos processos de elevação das almas. Deus é pureza espiritual, e a inteligência divina não iria criar almas, como o fez, sujeitas ao desequilíbrio eterno. É bom que sempre se lembre de novo que aquilo que os homens acham impossível é possível a Deus. Deus é amor, e somente isso basta para a nossa paz de consciência. Jesus nos fala que devemos amá-lo acima de tudo
e ao nosso próximo como a nós mesmos. O espírito deve e pode amar a Deus em tudo que existe. Assim a resposta virá ao nosso encontro vertendo-se do amor universal. As falhas que cometemos e que religiões classificam como pecado de variadas categorias podem se comparar com a lama que vem a sujar depois de um banho. Depois de um banho deixa de existir. Assim, os chamados erros, depois de um banho que o tempo oferece, vão para o esquecimento e a limpidez da consciência torna-se como o sol que dá vida e que nos faz amar mais aos que sofrem e a tudo que existe em torno de nós. Então, dotados de harmonia mental, passamos a procurar a verdade, porque ela nos libertará. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui é uma mensagem de João, capítulo 3, versículo 21. Ao alcançarmos a verdade, as faltas tornam-se brumas diante do sol espiritual expresso pela consciência. Essas faltas, sistema indispensável para acordar a alma, transformam-se em virtudes pelas bênçãos do Criador e transformador de todas as coisas. A vida é movimento, e esse Deus operando em todos os rumos, Se ainda te lembras do mal que praticaste em alguma parte, alguma pessoa, e te sentes infeliz, é porque não limpastes da consciência esse magnetismo turvado das ações más. Continua fazendo o bem e amando a todos sem distinção, que logo a consciência dará sinal de liberdade. Não esmoreças, pois os próprios espíritos angélicos que assistem o Cristo nas suas esferas de luz passaram por todos esses transes, qual o que por agora passas. Não perturbes o coração pelos processos que deve passar para o teu próprio bem. Não deves procurar o mal, nem incentivá-lo. Mas, se a dor bater à tua porta, não blasfemes, procura livrar-te dela com paciência, no mesmo ritmo de paz que Jesus te ensinou. Enfrenta os problemas com coragem, sem procurá-los igualmente. Não compliques a tua vida, ela, mais natural, é bem melhor. O objetivo primordial da doutrina espírita é o mesmo do cristianismo: modificar o homem, fazer nascer o homem novo dentro do homem velho e iluminar os corações pelo processo do amor universal. O dia em que Jesus abrir seus braços divinos dentro do coração humano será o sinal de salvação da criatura para sempre. Então, essa mensagem de Miramês, trazendo para nós aqui esses esclarecimentos todos, dizendo, que faz parte do nosso aprendizado a vivência dessa sublime pedagogia espírita, que é nós aprendermos através das próprias ações, através do resultado das próprias ações. Então nós aprendemos com os acertos, aprendemos com os erros. Se os acertos são insistidos, nós aprenderemos com a intensidade da dor. Se os acertos são insistidos, então nós estaremos cada vez mais fortalecidos nesse caminho, nessa jornada que nós nos programamos. Então esse é o grande propósito para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Só um instantinho, por favor. Voltando, pessoal, tinha caído o som aqui, não sei porquê. Bom dia, Flávio, bom dia, Eve, bom dia, Simone, bom dia, Érica, bom dia, pessoal. Então, esse aqui é o grande ensinamento para todos nós. Nessa questão, então, aqui do que Miramês trouxe de orientação, nós podemos dizer que esse trecho, que foi bem interessante, quando ele diz aqui que... deixa eu ver aqui... Só achar aqui o trechinho. Quando ele diz assim... não deves procurar o mal, nem incentivá-lo. Esse procurar o mal e incentivá-lo significa nós ficarmos, então, remoendo esse mesmo mal que foi praticado num determinado momento.
Então, quanto mais nós insistirmos em reviver esse mal, maior é o sofrimento. Nós estamos revendo aqui, Simone, a questão 978, que nós não lemos o comentário de Miramês, então a gente só está fazendo uma passagem rápida por ela, em seguida a gente vai para 979, que é a de hoje, né? Imaginário, bom dia. Então ele diz assim para nós, né? Não turbes o coração pelos processos que te deve passar o próprio bem. Não deves procurar o mal nem incentivá-lo. Mas se a dor bater à tua porta, não blasfemes. Procura livrar-te dela com a paciência, no mesmo ritmo de paz que Jesus te ensinou. Enfrenta os problemas com coragem, sem procurá-los igualmente. Não compliques tua vida. Ela, mais natural, é bem melhor. Né? Então esse aqui é o grande ensinamento. Né? E ele passa para nós também aqui um trecho no alto, aqui um pouco mais acima, quando ele diz assim, né? Não esmoreças, essa é a parte mais marcante aqui para mim, não esmoreças, pois os próprios espíritos angélicos que assistem o Cristo nas suas esferas de luz passaram por todos esses transes, qual o que por ora passas. Então isso a doutrina mostra para nós, esse processo de evolução gradual a que todos nós estamos submetidos, criaturas simples e ignorantes na nossa origem, vamos então nos aperfeiçoando, inicialmente por aquilo que os espíritos nos instruem, e nós vemos a lógica nessa orientação, que a nossa inteligência se desenvolve com muito mais rapidez. Isso porque as situações que nós vivemos no nosso dia a dia nos levam a desenvolver o intelecto para encontrar soluções. Então nós passamos por uma determinada dificuldade e nós podemos ver, se nós voltarmos no tempo e pegarmos ali os primeiros espíritos encarnados aqui no nosso mundo, na condição humana, no modo hostil que eles viviam, né, uma natureza agressiva, uma natureza precária, e ele tendo que sobreviver, ele foi naturalmente então encontrando soluções dia após dia para poder ter uma vida mais confortável. De lá para cá, passados esses milhares de anos, né, centenas de milhares de anos, nós estamos aqui, com a nossa inteligência desenvolvida, e ao mesmo tempo em que a inteligência se desenvolve, nós temos também o bom senso que acompanha esse desenvolvimento. Esse bom senso significa o nosso discernimento, a nossa capacidade de separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim das nossas práticas, das nossas ações, dos nossos hábitos. E esse discernimento significa que eu já consigo compreender aquilo que de alguma forma me faz mal e eu posso então fazer uma escolha diferenciada. É claro que nós vemos isso, né, na prática hoje, como nós estamos passando por essa fase de isolamento social, de reclusão, de temores diversos por causa da pandemia. É muito interessante nós vermos nessa fase agora de reabertura de comércio, como as pessoas estão se arriscando, elas estão se expondo. Então nós vemos que o discernimento, por mais natural, ou por mais presente que ele esteja, nós ainda temos as nossas fraquezas. Então nós nos expomos, né, a diversas situações, como hábitos alimentares, hábitos cotidianos, profissões que nós escolhemos, as diversões, substâncias, riscos que nós nos expomos, né? Então nós sabemos que isso é arriscado, mas mesmo assim nós fazemos essas escolhas. Isso porque a nossa inteligência, embora desenvolvida, não conseguiu ainda fazer com que o nosso bom senso se desenvolvesse da mesma forma. Portanto, nós fazemos escolhas, teremos ali as dificuldades como consequência dessas escolhas equivocadas, e depois teremos, infelizmente, né, que fazer esse reparo, ou felizmente, porque é uma oportunidade que nós temos de reconstruir aquilo que foi destruído. Mas quanto mais nós nos desenvolvemos e mais o bom senso vai se elevando, mais fácil para nós se torna o caminho. Como é colocado para nós aqui, não compliques a tua vida, ela mais natural é bem melhor. Então, bom dia, Érica. Então nós vemos assim que essa naturalidade da vida, ou seja, seguindo o nosso bom senso, seguindo os caminhos de equilíbrio,
ponderando nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Nós vemos tudo isso surgindo para nós como algo que é natural, como algo que vai fluindo, fazendo com que nós sejamos naturalmente conduzidos a esse estado de felicidade. O detalhe imaginário é que nós ainda temos uma dificuldade até para entender qual é exatamente o ponto de equilíbrio, o ponto ideal de bom senso. Porque o nosso bom senso ele acaba sendo medido a partir do nosso entendimento atual. E nós vemos que pessoas de bom senso acabam cometendo também os seus equívocos, porque não alcançaram ainda um nível de desenvolvimento suficiente capaz de fazer com que ela tenha um julgamento correto, um julgamento equilibrado. Então, infelizmente, nós acabamos nos equivocando, mas felizmente também nós temos a dor, que é para nós ali a nossa grande mestra. Ela sempre aponta os desvios que nós cometemos. E aí, então, até nisso é importante para nós, porque ao falarmos, como é o caso aqui desse tema, lembranças das faltas, Quando nós falamos da dor, é importante que nós façamos também uma interpretação do que significa ela. Nós tivemos um estudo no final de semana, lá no canal do Espiritismo.net, em que a nossa palestrante falava sobre Leon Denis e a dor. E ela utilizava como livro de referência O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é ali um livro, um livro de um grau filosófico muito profundo, porque isso mostra para nós que para nós a dor ela é caracterizada ainda como um sofrimento, como uma punição, como muitas vezes até um azar que a vida nos proporciona. Mas nós, ao estudarmos a imortalidade do espírito, ao estudarmos a lei de causa e efeito, os propósitos da nossa existência, nós vamos então percebendo que a dor para nós ela é um alerta para chamar a nossa atenção, porque assim como a febre é para nós um sinal de uma infecção, a dor moral é sinal também de um desvio. Então é importante que nós trabalhemos essas dores agora, trabalhemos essa experiência que nós estamos vivendo, para que no futuro, conforme a questão que Kardec apresentou aqui no Livro dos Espíritos, nós possamos olhar para trás e compreender aquele momento da nossa existência, a compreender o aprendizado que ele proporcionou, e depois seguirmos em frente rumo à nossa felicidade. Porque enquanto ficarmos estagnados nesse estado de dor, ela vai se perpetuando. E como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure. E isso para o amor é muito importante, mas para a dor também é. Porque ela vai ser eterna enquanto ela durar. E somos nós que perpetuamos esse tipo de experiência. Então cabe a nós fazermos ali uma mudança de polaridade no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver, e seguirmos de fato os ensinamentos que são apresentados para nós. Jesus, trazendo o seu Evangelho, trouxe para nós um guia perfeito para a nossa felicidade. O próprio Evangelho, o próprio Jesus, eles são vistos no nosso mundo cotidiano, dentro das escolas tradicionais, como objetos de adoração, como elementos religiosos. Mas nós não paramos para pensar, por exemplo, inclusive inserindo em nós a ideia do medo, do erro, do pecado. Então essa visão dogmática faz com que nós não compreendamos o verdadeiro sentido do mestre que nos chama a atenção e do Evangelho, dos seus ensinamentos que são para nós o guia de conduta. Então, ao adotarmos essa filosofia de vida, então sempre que nós pensarmos sobre essa ideia de filosofia de vida, como eu comentei com vocês em estudos anteriores, nós adotamos um conjunto de ideias que vão conduzir nossas vidas. Por isso, então, filosofia de vida. Então eu tenho o cristianismo, por exemplo, como uma filosofia de vida, eu tenho a doutrina espírita como uma filosofia de vida. Eu posso montar a minha filosofia de vida a partir de outras ideias que me conduzirão para o mesmo estado de felicidade. E adotar essa filosofia de vida significa eu quero viver dessa forma. E dia após dia eu continuo insistindo nesse mesmo caminho. E nós lembramos que filosofia de vida também tem as filosofias construtivas e as filosofias destrutivas.
Muitas vezes nós adotamos uma filosofia de vida pensando nos prazeres imediatos, pensando de uma forma egoísta, de uma forma materialista, e o resultado virá. Mas para que nós possamos então adotar uma linha de conduta que valorize essa verdadeira felicidade, nós temos que entender primeiramente o que é essa felicidade, que é a felicidade que atinge o espírito e não os prazeres do mundo material, e entender também a nossa própria imortalidade como espíritos. Se eu não tiver esse entendimento de que eu sou um espírito, de que eu sou imortal e que eu posso alcançar a felicidade, eu vou vivendo de acordo com as experiências da vida, de uma forma muito pragmática. Eu vou vivendo de acordo com os meus interesses. E vivendo com os meus interesses, muitas vezes eu acabo cometendo esses equívocos que vão naturalmente gerar também essa dor. Então eu tenho que pensar como espírito e viver como espírito, embora eu esteja vivendo no mundo material. Mas enquanto eu não tiver esse reconhecimento, que é o que acontece hoje no nosso mundo, nós vemos facilmente que as pessoas vão tomando decisões baseadas numa ideia de felicidade restritas a esse mundo. Como é que ela pode alcançar essa felicidade que transcende a matéria se ela não consegue se ver como um ser que é imaterial? Então nós precisamos essa educação do espírito para depois viver como espírito. E é o que felizmente nós estamos experimentando através dos ensinamentos da doutrina espírita. Para viver a felicidade do espírito, eu preciso me reconhecer como espírito. Guardemos essa ideia para que a gente possa fazer uma avaliação de tudo aquilo que nós estamos vivendo agora. Quais são os meus objetivos? Quais são os métodos que eu utilizo para alcançar esses objetivos? Quais as consequências das minhas ações buscando esses objetivos? Aí então eu começo a mudar rapidamente. Rapidamente no sentido de tomar iniciativas rápidas. Não que o processo seja rápido, porque o processo é um processo lento. É um processo vicioso, é um processo cristalizado dentro de nós, depois de muitas e muitas encarnações. Então agora nós temos a oportunidade de ver o mundo com mais liberdade, ver o mundo com muito mais clareza. Daí então as nossas decisões acabam sendo também muito mais produtivas. O Brás colocou, montei minha filosofia de vida a partir de um pequeno folheto. Nós vamos construindo cada um de acordo com sua experiência. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre a doutrina espírita como uma filosofia de vida, nós podemos dizer que até mesmo colocando a doutrina como essa filosofia, ela traz características diferentes para cada pessoa. Isso porque eu então vou criando esse conjunto de ideias, conjunto de valores, a partir das experiências que eu fui adquirindo com o passar do tempo. Eu pessoalmente vivenciei outras escolas filosóficas, outras escolas religiosas, busquei ali outros esclarecimentos, e hoje cheguei na doutrina espírita e eu pego então toda essa experiência passada e vou agregando em tudo aquilo que eu já vivi. Assim cada um de nós também vai criando a doutrina espírita como base. Podemos dizer assim que ela é a nossa grande plataforma na atualidade, com todos esses valores que nós estamos adquirindo, com esse conhecimento da imortalidade, das leis, da realidade espiritual e tudo mais, e nós vamos então encaixando esses valores que nós trouxemos de outras filosofias. Por isso a doutrina espírita ela nunca é entendida da mesma forma por pessoas diferentes, por diversas pessoas. Podemos pegar todos nós aqui e perguntar o que você pensa da doutrina, de que forma que ela transforma a sua vida. Cada um vai dar um depoimento diferente, porque percebe que é uma construção de ideias. E quando nós atingirmos então um estado mais avançado, nós podemos então olhar para trás e compreender que esse passado, muitas vezes delituoso, esse passado distorcido, equivocado, tomado pela ignorância, fazia parte de um aprendizado. É a infância espiritual que chega na adolescência, que chega na maturidade e depois adquire a experiência maior. Dudu colocou lá em cima: a dor, como diz Joana, dilui processos vinculados a algo que degenera, o processo do ser como espírito imortal. E realmente é assim que acontece. Vai então dissolvendo gradualmente essas máculas que vão impregnando na nossa consciência.
O Brás colocou, dizia assim, né? O verdadeiro cristão tem como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus, como lei a caridade, né? Então, esse é o ponto principal. Então, o importante é a gente perceber a quantidade de pensadores e de ideias que vão sendo disseminadas no mundo, e nós vamos então pegando aquelas que para nós são as mais verdadeiras, as mais concretas, né? É como se nós pegássemos vários poetas e pegássemos trechos de poesias que viessem para nós como referência. E aí montássemos então aquele nosso caderninho de ideias, aquele caderninho de pensamentos. Assim acontece também com essas filosofias que nós vamos abraçando. O Imaginário colocou, um exercício bom é ver-se como espírito e não como um ser que tem espírito, né? Porque nós temos essa, através desse aprendizado equivocado, nós fazemos isso, né? Eu e meu espírito. Que é uma expressão que nós utilizamos, que nós até entendemos a imortalidade do espírito, né? O princípio inteligente, mas nós criamos uma certa distância entre a nossa realidade e essa ideia que nós acabamos tomando como realidade, né? A Sonja colocou para nós, várias vezes me pego com a sensação de injustiça, apesar de saber que tudo obedece às leis divinas. E isso é um bom sinal. É um bom sinal, porque nós lembramos que as leis divinas, elas seguem um próprio método através da lei de causa e efeito. Se nós não nos sensibilizarmos com as injustiças, significa que nós não nos mobilizamos como parte de uma coletividade para transformar o mundo que nós vivemos. De pensar assim, olha, eu estou vendo aquela pessoa passar fome, mas isso aí é a justiça de Deus, paciência. Kardec inclusive fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Que ao olharmos alguém passando por uma dificuldade, compreendendo que a programação reencarnatória daquela pessoa a coloca naquela condição, então eu não preciso me sentir constrangido em querer ter aquela obrigação, entre aspas, de ajudá-la, porque simplesmente é a justiça divina que está se fazendo presente. Mas aí nós começamos a entender que o senso de justiça, essa mesma justiça divina, começa a brotar dentro de nós. E esses estímulos que o mundo vai oferecendo, estímulos muito dolorosos, bastante constrangedores, bastante temerosos, vai fazendo com que nós mudemos as nossas atitudes. Sem essa sensibilidade para percebermos a injustiça que acontece, nós não somos capazes de compreender a própria justiça divina. Então, esse sentimento, ainda nesse estágio que nós vivemos, o sentimento de indignação, o sentimento de revolta, o sentimento de injustiça, são sentimentos ainda primitivos no sentido, na forma como eles se expressam, mas que ao mesmo tempo eles representam algo positivo, que é o nosso crescimento, que é exatamente esse bom senso, esse senso de justiça que vai se desenvolvendo em nós. A partir do momento em que nós virmos alguma coisa acontecendo no mundo de injusto e nós não nos mobilizarmos para resolver isso, significa que nós simplesmente estagnamos na nossa evolução e criamos uma sensibilidade que acaba sendo fruto nada mais, nada menos do que o egoísmo dentro de nós. Então nós entendemos que sim, as leis divinas atuam dessa forma, mas o sentimento de caridade vem exatamente para fazer com que essas injustiças sejam transformadas numa lição para aquela pessoa. Porque a injustiça por si só dá a impressão de que ela é apenas punitiva, ela castiga, se ela for vista dessa forma tão fria. E na verdade ela vem para ensinar aquele que sofre naquele momento e vem para ensinar aquele que pode ajudar naquele momento. Porque enquanto um resgata um passado doloroso, o outro se desenvolve nos seus valores mais nobres. Por isso então nós vivemos no mundo. Vemos então que essa grande engrenagem que compõe o nosso mundo faz parte desse processo sábio que Deus nos proporcionou para nos ajudar nos nossos crescimentos, no nosso crescimento. Por isso então essa existência compartilhada que nós temos. Todos nós compartilhamos experiências uns com os outros, mesmo que seja distante. Eu posso passar numa rua, ver alguém passando necessidade, aquela pessoa compartilha comigo a sua experiência dolorosa. Eu posso me sensibilizar com aquilo ou posso ser indiferente.
aquele que precisa de ajuda não apenas na rua, mas muitas vezes dentro de nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações. Então cada um me oferece alguma coisa e absorve alguma coisa. E nós estamos assim, sempre trocando experiências. Eu mostro a minha dor, mas também mostro a minha virtude. E ao mesmo tempo eu percebo a sua dor e eu percebo a sua virtude. E assim nós vamos crescendo mutuamente. Deus quis assim, é aquela frase típica, né, de quem se acomoda na tutela divina, né? É exatamente a ideia essa. A conformação para nós acaba sendo talvez um dos grandes problemas, né? Nos conformarmos com as coisas do modo como eles são. Por isso que esse despertar do nosso espírito vem através da dor. Inclusive, quando nós estudamos sobre lei de destruição, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né, por que nós vivemos ainda esses cataclismos, né, todas essas tragédias que vão acontecendo, inclusive como essa que nós estamos vivendo agora com pandemia. E os espíritos disseram que muitas vezes Deus proporciona aos homens essas experiências para despertar através da dor, para fazer com que nós nos sensibilizemos com as dores dos outros, porque nós vivendo nossas vidas desse modo tão acomodado, nós acabamos ficando cada vez mais insensíveis, cada vez mais endurecidos. No momento em que chega uma tragédia como essa, em que todos nós somos atingidos, certamente nós vemos ali uma grande mobilização no sentimento de solidariedade, no sentimento de compaixão, no sentimento de injustiça, as nossas dores vão nos despertando. Então faz parte desse processo de aprendizado. Bom trabalho, Eve. Didima colocou, né, sem o outro, como, né, iríamos aprender a renovar e ser ticados, né, sensibilizados, né? Pois é, então assim, essa vivência com o outro, por isso que Kardec inclusive fala sobre aquele indivíduo que se isola no meio do nada em nome da sua felicidade. E aí os espíritos respondem que esse misantropo, né, que é o nome que se dá, esse misantropo ele vive na verdade o egoísmo, porque ele acha que sozinho ele é capaz de ser feliz. E essa solidão dele não o coloca em obrigação com o próximo, não o sensibiliza com o próximo. Então, na verdade, é um grande equívoco de nossa parte. Angelina colocou, né, o conhecimento sem amor é incompleto, mas já é um passo. Sim, começa o conhecimento, depois chega para nós ali os valores e finalmente chega para nós o amor. Chaconete colocou também, né, como se você não ser a parte do espírito, né, naquela ideia, né, de falarmos eu e meu espírito. Mas, enfim, vamos em frente aqui então, né? Só quis fazer com vocês essa revisão. Para não deixarmos passar essas orientações de Miramês. Na questão 979, Kardec pergunta: as provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? E é aquela ideia, né, das provas que nós temos que sofrer, né? Nós colocamos provas e expiações. Então a gente lembra, né, que as provas, muitas dessas provas podem ser vistas também como expiações, né? Kardec sempre lembra, né? Toda prova, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, mas quando nós olhamos para essas provas dolorosas que nós temos que viver, quando nós vemos ainda as expiações que precisam ser vivenciadas, né, a título de resgate, então foi perguntado para nós aqui por Kardec se isso não perturba a sua felicidade. E a resposta é simplesmente: para a alma, que ainda permanece maculada, sim. É por isso que ele não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem de passar, nada tem de penoso. Kardec coloca para nós aqui um comentário agora. A alma que chegou a um certo grau de pureza goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz com tudo o que vê e que a rodeia. O véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação e as imperfeições divinas
se mostram em todo o seu esplendor. Então, muito bem, vamos lá. Tic-tac, bom dia. Bom dia, professor. Então, vamos lá. Quando fala para nós aqui sobre as provas que nós temos que vivenciar, é importante nós, inicialmente, nos perguntarmos de que espírito exatamente nós estamos falando. Vai com Deus, bom dia. De que espírito nós estamos falando? E por que essa pergunta? Porque cada espírito, de acordo com o seu grau de desenvolvimento, de acordo com o seu estágio evolutivo, ele vai ter um conjunto de provas pertinentes às suas imperfeições. Porque a gente lembra que as provas, como na própria vida acadêmica que nós temos, elas vêm para testar o nosso conhecimento. No caso do espírito, elas vêm não apenas para testar os nossos conhecimentos, mas também testar os nossos valores. E quando nós falamos em valores, é importante a gente lembrar, porque falar valor por valor, a gente acaba perdendo um pouco do entendimento, né, do seu real conteúdo. Quando nós falamos em valores, nós falamos sobre as nossas virtudes. Então eu posso dizer que a minha determinação, a minha paciência, a minha perseverança, o meu sentimento de caridade. Então, tudo isso que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, aqui no nosso mundo, as experiências que nós vivemos, elas cabem exatamente para as nossas necessidades pessoais. Eu não posso pegar o meu conjunto de provas e apresentar para vocês, assim como não é possível pegar as provas de vocês e colocar para mim. Porque algumas provas serão para mim ainda insuperáveis. E outras provas serão muito fáceis. Porque cada um tem ali a sua dificuldade, cada um viveu experiência que vai trazer para ele ali, né, uma situação mais dolorosa ou mais confortável. Assim como acontece com a própria medicação, você não pode pegar o receituário de um paciente e passar para outro paciente e simplesmente dizer, olha, toma o mesmo remédio que vai te fazer bem. Sem que seja feita ali uma análise certa, né, do diagnóstico, sem que seja feita ali uma apuração devida e cuidadosa para que aquilo aconteça. E passando, por exemplo, da área médica para a área jurídica, é a mesma coisa. Cada veredito que é apresentado ali por um juiz, por um tribunal, vai de acordo com aquilo que o indivíduo vivenciou. Porque as leis, elas são interpretadas não apenas no seu sentido, mas também no seu próprio peso. E aí então, quando aquela frase que nós colocamos bem clássica, cada caso é um caso, ela cabe exatamente nesse ponto. As provas que eu vou vivenciar então, elas são para mim de acordo com a minha necessidade. Aí eu começo a fazer uma análise sobre o meu estado atual, o meu estado evolutivo atual. Eu começo a perceber quais são as minhas dificuldades, quais são os meus medos, quais são as minhas fraquezas, quais são as tendências ainda negativas que fazem com que eu cometa equívocos, não apenas para mim mesmo, mas também para aqueles que estão próximos, ou até mesmo para a coletividade onde eu me encontro. E aí então, diante das provas, dessa análise, dessa radiografia que foi traçada da minha personalidade como espírito imortal, então as provas são receitadas. É feito aquele receituário dizendo, olha, você vai ser então provocado nesse sentido, você vai ser exigido nesse sentido, você vai ser privado naquele outro sentido, tudo isso para que você possa resolver esse ponto, aquele outro ponto. E aí então as provas surgem para nós. A pergunta de Kardec é, o espírito, quando ele vê as provas que ele precisa vivenciar, isso para ele é penoso? E aí então a gente volta para aquela questão inicial. Depende do estágio evolutivo em que o espírito se encontra. Se eu, fazendo uma análise da minha história recente, porque a gente lembra que a nossa evolução, ela vai deixando para trás, e como lembra a Joana de Ângeles, o nosso passado deve servir de degrau para a nossa ascensão, deve ser o fundamento para o nosso crescimento. Então, todo o passado de equívocos que eu já vivi, eles ficaram para trás. Eles se tornaram então o alicerce daquilo que eu sou hoje. Então eu vou olhar a minha condição atual evolutiva. E aí eu vou perceber como foram as minhas encarnações mais recentes,
de que forma que eu me comportei diante de determinadas situações, de que modo que eu reagi, quais foram as consequências das escolhas que eu fiz diante dessas experiências. Então, eu vou ter ali o resultado. O espírito, então, chegando no plano espiritual, né, Mário, bom dia. O espírito, então, chegando no plano espiritual, naquele momento em que ele vai fazer uma autoanálise, quando ele vai se deparar com o tribunal da própria consciência. Ele, então, é orientado, né, pelos espíritos, pelos nossos mentores espirituais, para nos ajudar nessa avaliação. Porque se nós não tivermos esse suporte para fazermos uma análise adequada, nós vamos acreditar que as nossas ações, das mais equivocadas, são justas. Porque os nossos valores não conseguiram ainda atingir um patamar mais elevado, afinado com as leis divinas, com as verdadeiras leis. Então eu vou dizer, olha, eu fiz isso porque eu achava que era certo. E eu vou perceber então que é uma coisa absurda. E aí então vem os nossos mentores dizendo, olha, presta atenção nisso que você fez, nessa forma de pensar que você está agora. Observe as consequências. E a gente começa então, muitas vezes assim, até um pouco rateando, né? Como se fosse aquela criança que faz aquele bico, né, de não concordar com a coisa, aceita, mas não concorda, porque ele fica emburrado. Mas isso aí é uma questão de estágio evolutivo de cada um. Porque o mínimo bom senso que nós tenhamos desenvolvido já vai ser o suficiente para fazer com que nós vejamos realmente se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. Porque, mais uma vez, conforme a gente já conversou várias vezes, né, aquele pensamento budista que diz para nós que não existe o certo ou errado, existe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. E aí então nós vamos aprendendo a analisar dessa forma, se as minhas ações me fazem realmente bem. E esse bem nós analisamos de uma forma muito mais profunda, olhando não apenas aquele estado momentâneo, mas a gente começa a olhar aquilo projetando para o futuro, analisando consequências individuais, consequências coletivas. E é então nesse momento em que nós fazemos uma revisão da nossa consciência com essa assistência que nós recebemos, aí então nós vamos pensar, poxa vida, eu tenho muito ainda que fazer. E aí então na minha próxima encarnação eu terei essas provas. Aí sim eu vou perceber se essas provas serão para mim causas de infelicidade ou causa de felicidade. Porque esse é um ponto importante na pergunta de Kardec. Então, observem. Mais uma vez ele coloca, as provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? E aí então nessa primeira frase que é colocada, para a alma que ainda permanece maculada, manchada, né, que ainda continua ali com os seus débitos, sim, ela é uma preocupação penosa. E assim nós estamos vivendo nesse estágio. Chegando no plano espiritual, fazendo a nossa programação reencarnatória, é colocado para nós essa prova, aquela prova, outra prova, e a gente dá aquela coçada na cabeça e me diz, e pergunta, e coloca assim, né, será que eu vou conseguir passar por tudo isso? Quanto tempo vai durar essa dor que eu vou vivenciar? Porque a prova muitas vezes me traz dor. Aquela dor moral, muitas vezes ali causada por um problema social, por um problema de relacionamento, por um problema de saúde. Porque a gente lembra que tudo aquilo que é colocado no mundo material para nós tem o objetivo de despertar o nosso lado moral. Alguém, por exemplo, que reencarna numa condição financeira muito difícil. Ele não está sendo ali o teste, na verdade, não é olhar para ver como é que ele reage viver sem dinheiro. O que ele faz para sobreviver? Na verdade, o grande aprendizado é qual é o comportamento dele diante daquela situação. Quais são as suas iniciativas, qual é a educação, de que forma que ele vai se educar pelas tendências que ele apresenta. Aquele indivíduo que traz uma doença, que ele tem que conviver com essa doença muitas vezes durante a sua existência inteira, ou muitas vezes uma grande parte da sua vida, não é a doença em si que é a prova. É a forma como ele vai reagir diante da doença. E assim acontece dentro de uma família, assim acontece no ambiente onde ele está vivendo, um ambiente social. Vermos, por exemplo, né, estou retomando aquela imagem dos sírios que fugiam do ISIS lá naquela época dos
dos refugiados, né? Elcio, bom dia. Naqueles refugiados, você nascer num ambiente como aquele, em que você não tem absolutamente nada e o pouco que você tem te foi tomado, em que a violência te acompanha, uma sombra que te persegue o tempo todo, em que você, sua família não tem estabilidade nenhuma, de que forma que você reage diante disso? Ou você vai para a África, num país que passa por aquela grande miséria, pessoas morrendo de fome, crianças subnutridas, violência de guerras civis, como você reage diante daquilo? E aí então cada uma dessas provas vai trazer para nós um tipo de dor, pelo menos ainda nesse estágio em que nós estamos vivendo. Agora, para aquele espírito que já se elevou e conseguiu se livrar dessas tendências negativas, e as suas escolhas recentes nesse passado recente não trouxeram para ele consequências dolorosas, a experiência que ele vai fazer no futuro é uma experiência diferente. É uma escolha diferente. Por exemplo, quando nós pegamos uma criança no ensino fundamental ou no ensino médio que tem que fazer uma prova para avaliar o seu conhecimento, para ele é uma tortura. Mas para aquele indivíduo que escolheu fazer um curso universitário, a prova é necessária, ele reconhece isso, que é para testar exatamente o conhecimento que ele vai ter, porque o seu futuro depende desse conhecimento. Aquele que vai fazer ali uma pós-graduação, escolhendo aqueles cursos complicados, ficando durante 2, 3, 4 anos fazendo aquele trabalho, para você apresentar aquela dissertação, apresentar aquela tese no final, sendo avaliado com o coração na boca, para ele não é uma grande preocupação a dor que ele está vivenciando. Para ele aquilo é o resultado de todo o esforço que ele fez e vai representar a conquista que ele almejou. Observe a diferença de como é a prova no início da nossa vida acadêmica e como são as provas no final da nossa vida acadêmica. Se assim nós podemos dizer que existe um final, mas pelo menos nesse estágio mais avançado. As provas têm pesos diferentes. Tudo. Dependendo da dor que cada indivíduo tem, né, a exposição, o constrangimento, o isolamento, a falta disso, a falta daquilo, o excesso de uma coisa, o excesso de outra, cada um tem a sua necessidade. Vamos para Miramês, que é para nós aqui Felicidade Perfeita, é o título do artigo que nós vamos aqui acompanhar. Vamos lá. O espírito que sofre antecipadamente com as provas por que deve passar no seu autoaprimoramento é o que ainda se encontra ligado às trevas. A ignorância é sempre a fonte de todas as suas apreensões. E aqui, esse ligado às trevas, né, acaba sendo talvez algo um tanto pesado, né, mas nós podemos perceber que nós nos encontramos ainda nesse estágio de ignorância, que é a fonte de todas as nossas apreensões. E diz aqui, aquela alma que se encontra mais purificada não sofre tanto quando deve descer a carne para novas lutas em seu favor. Para o espírito que já se elevou, nada existe de penoso no voltar às lides da carne em preparo para novas etapas espirituais. É bom que se diga que o espírito deve abraçar as oportunidades que Deus lhe enviar, porque elas são as formas de enriquecimento espiritual. Para alcançar a felicidade perfeita, necessário se faz que passemos por todos os testes que queira Deus que passemos. Ele sabe o que fazer com seus filhos na grande escola da vida. Fomos criados com todos os valores imortais, guardados em nossos corações, bem como os processos de despertamento, e esses processos, que poderão receber os nomes que lhes quiserem dar, vão surgindo e acendendo luzes nas nossas consciências. São eles os responsáveis pela nossa felicidade. Então, interessante Miramês colocar para nós que os processos de despertamento, nós podemos dar o nome que quisermos. Por exemplo, nós pegarmos aqui as chamadas provas, nós podemos falar sobre os nossos karmas,
sobre os nossos dharmas, e cada escola vai colocando um nome, que é o conjunto de experiências necessárias para despertar em nós a consciência para determinadas tendências que nós ainda trazemos. Ele continua. Felicidade pois, um ambiente de luz, criado pelo amor sem fronteiras, onde todos trabalham para a vida e pela vida, sem paixões que lhes possam impedir a marcha para Deus. As almas são provadas em todas as direções, e a reencarnação nos leva às mudanças. Nelas, provamos muitas lições que têm o poder de nos libertar. Para a alma cheia de problemas criados por ela mesma na sua jornada, todos os contrastes a levam ao sofrimento. É nesse sentido que Jesus desceu à Terra como socorro para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos ligados a ela, mostrando-nos os meios de nos livrarmos do peso da consciência. O Evangelho é força viva de libertação do espírito. Todas as contradições, todas as guerras que surgem em nós, a maldade, o ciúme, a discórdia, o ódio que nos faz sofrer, nascem da ignorância das leis espirituais. Quando começamos a compreendê-las, os sofrimentos dão tréguas e, se continuarmos a trabalhar na autoiluminação, eles desaparecerão por completo. É nesse sentido que a verdade nos liberta. Então, aquela passagem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E é interessante que essa frase, embora ela tenha uma grande profundidade filosófica, ela acaba sendo utilizada de uma forma tão banal que nós não compreendemos o seu verdadeiro sentido. De que verdade exatamente nós falamos? Qual é exatamente ali o sentido desse conhecimento, desse despertar da consciência para cada um de nós? E para finalizarmos, a alma que se encontra envolvida nas trevas não pode gozar da felicidade perfeita. Somente a que já se libertou dos sentidos inferiores é capaz de entender e viver o bem, acima das inferioridades humanas. As paixões da carne são sinônimos de descida para as trevas, e nelas o anseio de procurar a luz aumenta. A alma começa a crescer quando vê Deus em tudo. A própria criação reflete o Criador, lembrando o homem que ele pode sentir e alcançar o que chama de felicidade. Então, mostrando para nós aqui que esse entendimento que nós temos, né, a respeito do verdadeiro sentido da felicidade, começa exatamente vermos Deus em tudo. A própria criação reflete o Criador. Claro que é uma frase bastante profunda, é uma frase bastante bonita, mas nós não temos ainda essa capacidade. Nós procuramos ver Deus na beleza, ver Deus nas criações, ver Deus naquilo que nós construímos em torno de nós, mas ao mesmo tempo Deus se encontra de uma forma tão óbvia do nosso lado que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, quando nós falamos nos nossos inimigos, Deus se encontra presente. Ali é apenas um espírito por quem eu tenho uma antipatia, ou que não concorda, ou com quem eu não concordo, e ali se encontra Deus. Deus se encontra no miserável que eu ignoro, Deus se encontra naquele que cria a guerra, Deus se encontra nas doenças que surgem, simplesmente porque Deus, tudo isso faz parte dessas leis naturais que regem o nosso mundo. E aí então, se nós temos essa capacidade de ver Deus em tudo, nós vivemos de um modo diferente, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Se nós pensarmos que isso não é um castigo, como muitos pensam, mas é simplesmente a natureza agindo, eu vou lidar com a natureza de um modo muito mais pacífico, de um modo muito mais manso, do que com essa revolta, com essa agressividade toda. Entender, por exemplo, o processo de desencarnação que vem acontecendo no mundo todo, entender que isso faz parte dessa lei divina, eu vou entender que isso também é um processo natural e não vou ser tomado de dor e de revolta.
encontrar uma sociedade muitas vezes desorganizada para lidar com uma situação como essa, eu vejo Deus ali, porque eu vou compreender que essa sociedade se encontra no estágio em que ela ainda está se organizando e, portanto, nós teremos essa impressão do caos, essa impressão das grandes tragédias. Simplesmente compreendemos que se tudo acontece, como nós vimos na primeira questão do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se ele é a causa primeira de todas as coisas, eu começo a entender que tudo parte de Deus e que tudo tem um sentido. E eu começo a tirar de dentro do meu coração, dentro da minha consciência, esse sentimento de revolta, de negação. Porque se eu nego aquilo que é natural no meu mundo, eu estou negando ao próprio Deus. Então vocês percebem que quando essa dificuldade que eu disse que nós temos de ver Deus em tudo, nós só queremos ver em Deus naquilo que é belo, e não naquilo que no nosso entendimento é uma tragédia. Então nós vemos Deus, como Leon Denis coloca no livro Grande Enigma, ele chama atenção para a beleza de tudo. Deus na natureza, Deus nos mares, Deus nas montanhas, Deus no vento, Deus na vida, Deus em tudo quanto é lugar. Mas aí nós colocamos, mas e quando você pega Deus diante de uma situação tão problemática como essa que nós estamos vivendo? E a pergunta que muitos fazem, onde Deus estava quando aquela guerra aconteceu? Teve até um jornal italiano, vocês se lembram que nós estudamos sobre isso, que ele trouxe quando o Papa Bento XVI fez uma visita na Polônia, lá no campo de concentração de Auschwitz, os jornais italianos disseram que ele fez uma prece naquele local e perguntou onde Deus estava que não impediu aquilo tudo. Olha só, aí então quando nós começamos a estudar sobre lei de causa e efeito, que aquela tragédia toda que nós vimos, ela não representa a ausência de Deus e tampouco a revolta de Deus, mas nós vemos as leis naturais que permitem aos homens resgates e aprendizados, nós vemos Deus naquilo tudo também. Mas como é que você vai dizer para alguém, olha, quando você estiver vendo uma coisa tão trágica acontecendo, lembre que Deus está agindo com amor. Ele vai dizer, não, Deus é amor, Deus não é isso. E aí então o grande questionamento, onde Deus estava? Por que Deus não fez? Eu pedi, Deus não atendeu. Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Então vocês vejam como é difícil para nós entender a presença de Deus em tudo, como essa frase que ele coloca, a alma começa a crescer quando vê Deus em tudo. Então quando nós vemos Deus numa situação que nós consideramos negativa, nós temos que entender que é o processo inicial de transformação. Seja feita a vossa vontade, Brás, exatamente. Então nós temos ainda muito que compreender o que significa Deus em tudo. A Angelina colocou ali em cima para nós, expiações e provas, ajudam-nos a pisar mais firmes, ter mais segurança. Esse aprendizado para nós, Angelina, ele depende muito da nossa assimilação da lição que é transmitida. Porque aquele espírito que ainda é rebelde, as provas e as expiações serão para eles dores incompreendidas. Mas para quando o espírito já se eleva, ele vê provas e expiações como realmente um estímulo, aquele trampolim que vai impulsioná-lo para um crescimento maior. André colocou, me sinto longe de aceitar todos esses ângulos com serenidade e compreensão necessárias. É aquela história que eu falei para vocês, O senso de justiça, ele começa a brotar em nós com esse sentimento, muitas vezes, de revolta. Eu não me conformo com isso, fico revoltado quando vejo coisas assim. É o estágio inicial. É o estágio embrionário daquele senso de justiça que quando nós então começarmos a ver Deus em tudo, nós entenderemos esse processo e trabalharemos em benefício dele também. Porque não basta apenas nós nos revoltarmos com as injustiças, nós seremos mobilizados para resolvê-la. Nós vimos, por exemplo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, qual foi exatamente a resposta de revolta deles diante das injustiças sociais? Não foi aquele que saiu no Twitter ou no Facebook ou no Instagram colocando foto e dizendo coisas de revolta. Mandela, por exemplo,
Não fica de longe xingando, esbravejando porque ele não concorda. Ele simplesmente silenciou e trabalhou. Essas são as grandes referências para nós. Claro que nós podemos até dizer que não temos ainda a competência, a grandeza desses espíritos, mas nós atuaremos dentro daquilo que nos pertence. Muitas vezes eu posso ficar revoltado porque o mundo está doente, mas muitas vezes eu fico revoltado porque a unha do meu pé encravou. Essa é a minha prova. E aí então eu vou ter que lidar com essa unha encravada com resignação. Como é que eu vou lidar com resignação diante das dores do mundo se eu não sou capaz de lidar com as minhas próprias dores, com as minhas pequenas dores? Muitas vezes uma família desestruturada, uma família problemática, e eu fico revoltado. E eu estou preocupado com a pandemia no mundo se eu não consigo resolver as coisas dentro de casa. Então, quer dizer, aos poucos que nós vamos então nos despertando, ou que a nossa consciência vai despertando, lidar com coisas pequenas, né? Porque a gente lembra que Deus ele coloca para nós a experiência que vem através de um processo pedagógico muito bem organizado, em que as coisas vêm do mais fácil para o mais difícil. A gente nunca começa na parte de cima. A gente começa sempre daquilo que é mais simples. Mas de acordo com o grau de compreensão que nós temos, nós vamos então aumentando o grau de dificuldade. E aí então a gente lembra a passagem do Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E esse muito não significa muito. Pode ser muito para mim, mas muito pouco diante do outro. Por isso que nós falamos que cada um vivencia a sua prova de acordo com sua capacidade. Lembra que a gente faz aquela brincadeira, né? Você pega assim aquela grande mesa redonda, todos nós então estamos sentados um ao lado do outro, cada um com seu prontuário na frente. E a gente pega esse prontuário e passa para o colega do lado e pega o que vem do outro lado. E a gente começa a olhar o prontuário dele dizendo assim: é por causa disso que você está chorando? Aí o outro vai dizer assim: como é que você consegue suportar isso? Aí depois o outro vai dizer assim: ah, piada que você reclamou por causa disso, né? Ou seja, para nós temos ali as virtudes nas conquistas e também as dores que nós, claro, supervalorizamos. É muito natural. As nossas dores sempre parecem maiores do que as dos outros. Mas a dor é a dor para todos. Cada um tem um limiar de dor muito particular. O Hermes colocou, né, é mais fácil colocar uma culpa sempre em alguém procurando, né, nos eximir das nossas faltas. Né? É um escapismo, né, natural para aquele espírito rebelde, aquele espírito que ainda não amadureceu. O Elcio colocou, né, a dor campeia enquanto não evoluímos, né, será sempre a nossa fiel escudeira. Deixa eu ver aqui. Entenda, né, o porquê de aqui estarmos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo nos auxiliará muito, né, porque a gente lembra, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos pegar os mesmos ensinamentos de Jesus e agora trabalhados com muito mais clareza, com muito mais profundidade e abrangência. E aí nós vamos entender realmente o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui. André colocou: nós todos estamos doentes, né, em lento processo de cura. E a gente lembra que aquele doente que se recupera com mais facilidade é aquele paciente mais dócil, né, Andréa? Aquele paciente que aceita a medicação nos horários certos, que se comporta com a dieta, que é regrado nas suas atitudes. Esse certamente será aquele paciente muito mais fácil de lidar. Agora, aquele paciente rebelde, esse sim dá trabalho. O Braz lembrou aqui, né? Quando uns choram com dores reumáticas, outros choram com a simples dor de cotovelo. E Braz, a gente lembra que muitas vezes a dor reumática faz com que o indivíduo sofra durante toda a sua vida. E aquele que sofre com dor de cotovelo muitas vezes tira a própria vida. Quando a gente acha que é uma coisa simples, a gente vê que não é. Os desesperos passionais que cada um vivencia, só eles sabem onde dói. Seguindo mais um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. A Sônia já lembrou, né? Dor de cotovelo não é simples, depois é. O abandono, a frustração, né? A desilusão, são assim dores terríveis. Pegando aqui, deixa eu ver o próximo item para nós. Na verdade, nós nem vamos entrar no próximo item, né? Porque, deixa eu ver aqui. A questão 980, a gente vai entrar aqui agora no nosso próximo encontro. E eu vou deixar realmente para o próximo, porque ele vai até tratar de um outro assunto. Ele coloca aqui, né, o laço de simpatia,
que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade, então ele sai daquela visão, né, de provas, de dores do espírito e tudo mais. Mas aí a gente lembra também, a gente tem falado, claro, né, desse tema que está mais relacionado com a nossa realidade do que dos espíritos mais elevados. Porque pelo fato de nós não estarmos ainda nesse estágio, as nossas provas são mais dolorosas. Mas a gente pode lembrar também dos espíritos que já passaram por esse estágio. Eu estou na questão 979 ainda, Érica, finalizando já, deixar 980 para o próximo encontro. Então, os espíritos que já conseguiram superar essa fase evolutiva ainda tão ligada ao mundo material, vivenciam provas diferentes. Então, como eu já brinquei com vocês outras vezes, a gente fica imaginando, né, quais são as provas, né, que Chico Xavier, Divaldo Franco, né, e do outro lado lá, Joana de Ângeles, Emmanuel, até André Luiz também, né, pelo grau de elevação que ele já alcançou com o seu aprendizado todo, né, e tantos outros espíritos desse mesmo nível, quais seriam as provas que eles vão vivenciar? Imagina, né? Então, a prova do Chico, na verdade, a gente poderia colocar assim, a prova dele vai ser ele levar uma bronca e não reclamar. É a única coisa que tem para falar. Porque o resto das experiências do mundo ele já vivenciou. As experiências do mundo espiritual nós ainda não conhecemos. Porque a gente sabe que os espíritos chegaram naquele ponto, mas a gente nunca se pergunta qual foi o trabalho que eles tiveram para chegar até lá. Qual foi o caminho percorrido, quais foram as experiências superadas, quais foram as provas vencidas. A gente já tem essa ideia de que para os espíritos elevados as coisas sempre são mais fáceis. E a gente viu esse trecho de Miramês aqui que ele colocou que até mesmo os espíritos assessores diretos de Jesus. Não, é uma coisa, a gente simplifica demais as coisas, né, Elcio? Então até os espíritos assessores de Jesus passaram também por essa fase mais terrena, essa fase mais infantil do espírito. Então quando a gente fala sobre o espírito que evolui gradualmente e permanentemente, ele passa por situações dessa mesma natureza. É por isso que é interessante, nós temos visto, até mesmo nas obras de André Luiz, como nós vimos, né, no Ação e Reação, como nós vimos anteriormente também, outras obras que nós vimos, né, quando a gente pegava então André Luiz com aqueles mentores, então eles orientavam, esclareciam, aqueles, não mentores, né, mas esclarecedores, trabalhadores, né, então a gente via todo mundo e de repente no final do livro contava um pouco da história dele. Era o diretor de uma instituição, era o outro atendente que prestava serviços e tudo mais, e aí então olhava quais as dificuldades que eles enfrentavam. A gente viu, por exemplo, a mãe de André Luiz, que já se encontrava num plano mais elevado. Qual era a grande prova dela? A prova dela era a prova de amor, porque ela teve que reencarnar, conforme nós vimos, para resgatar o ex-companheiro, que era um espírito ainda muito ligado aos prazeres do mundo, junto com outros espíritos que fizeram parte também das dores que ela vivenciou. Porque ela foi casada com um homem que foi infiel e tudo mais, e ela foi aquela esposa infeliz, mas ela conseguiu superar tudo isso com grandeza, e tanto é assim que ela mereceu aquela posição no plano espiritual. E qual é a grande prova dela? É a prova de amor. É a grande missão dela. Para a grande maioria a gente pensa assim, mas e aí? Você está disposto a fazer isso? Eu não quero nem ver pintado de ouro. No caso daquele espírito diz assim, sim, eu vou aceitar esse desafio. Não significa que ela simplesmente queira. Ela sabe que é necessário, é diferente. Nem sempre você toma um remédio porque você gosta. Você toma porque precisa. Nesse caso nós temos um espírito elevado que tem essa prova de amor dentro de uma missão, para ajudar outros espíritos que fizeram parte da sua história, e ela faz isso pela necessidade. Porque até mesmo os espíritos mais elevados sabem exatamente a diferença do que é uma missão que para ele é exigente e penosa, e aquela missão que para ele é prazerosa.
mas a gente tem aquela responsabilidade, né? A gente sabe daquela responsabilidade que você tem que fazer o que precisa ser feito, e não o que você quer fazer. E aí, para a gente finalizar, eu lembro daquela passagem que eu sempre comento com vocês, do filme Gladiador, quando então o general Maximus pergunta, né, pro cavalariço dele, o que você faz nas suas horas, das suas coisas? Ele diz assim, na maioria do tempo, eu faço aquilo que eu preciso, eu faço aquilo que eu devo. No resto do tempo eu faço aquilo que eu devo. Eu faço aquilo que eu quero. De novo, na maior parte do tempo eu faço aquilo que eu devo. No restante do tempo eu faço aquilo que eu quero. Esse é um pensamento que nós temos que pensar também da mesma forma no nosso modo de viver. Nós até podemos fazer aquilo que nós queremos, mas antes vem a responsabilidade. Vamos lá, passando rapidamente por aqui. A Angelina colocou lá em cima, né, Madre Teresa teve problemas, né, porque as pessoas não aceitavam o seu modo de ser. Amar os pobres mais pobres, né? E não apenas isso, né, Angelina? Ela era bastante provocadora também. E sendo provocadora, ela chamava a atenção das pessoas, constrangia governantes, porque ela olhava para os governantes olho no olho, né? E quando ela via, então ela falava assim, olha, você precisa ajudar porque eles estão passando fome. E aí essa é a grande dificuldade. Muito bem, meus amigos, fechando aqui o nosso encontro de hoje. Terminamos aqui então na questão número 978.